Olá, vamos falar das etapas do planejamento estratégico. É muito importante o início, né, e como é formulado. Os gestores devem ter uma visão completa destas etapas do planejamento estratégico. Tanto empresas de grande porte quanto de médio porte têm algumas etapas que são fundamentais e algumas ações importantíssimas para que esse planejamento estratégico dê resultado, dê certo, né? A primeira questão é quem estará envolvido, né, e o que será abordado inicialmente no planejamento estratégico. Bom, o planejamento estratégico, via de regra, deve ser iniciado, né, pela alta gestão, pelos diretores, pelos sócios e diretores das empresas. Se a empresa já tem um planejamento estratégico em andamento, o recomendado é que a cada ano se faça a revisão, e a revisão passa por um ponto fundamental, que é a análise do cenário. O que está acontecendo no cenário, no ambiente, né? A gente, às vezes, pula essa etapa do cenário e passa direto para uma análise ambiente através de matriz SWOT, que eu vou falar mais adiante. Mas eu retorno um pouquinho antes dessa questão da SWOT, que é a análise realmente do cenário. O que está acontecendo e que impactam o negócio da empresa no que diz respeito a alguns fatores, né, como fatores político, econômico, tecnológico, ambiental, né? Então, esse cenário, quais são as perspectivas, né, num prazo, no médio prazo, no longo prazo, no que diz respeito ao negócio que estamos operando. Então, para simplificar essa minha e ilustrar um pouco esse roteiro que eu menciono, eu vou traçar aqui, né, uma linha que às vezes no quadro digital não sai tão retinho, mas dá para a gente entender. A primeira etapa aqui seria essa, então, análise do cenário, né? No que diz respeito, então, às questões de economia, e essa economia, nas projeções, ela auxilia a minha empresa ou não? É um cenário de prosperidade, é um cenário, como é que os altos dirigentes da empresa entendem esses aspectos na questão de impacto e riscos para a organização. A gente pode pensar em economia, até mesmo em política, as questões de tecnologia, as questões ambientais, né, a questão demográfica, se há crescimento demográfico na região que atua ou não. Então, como se dá esse cenário? Quais são as perspectivas e que impactos eles trazem para a minha empresa? Lembrando, alta direção nesse momento. Não que não possa envolver demais níveis organizacionais da empresa. A questão toda é fazer um planejamento estratégico dentro de um tempo e de acordo com o envolvimento de cada etapa do planejamento em sua equipe, né? Definindo o cenário, esse cenário é positivo, pode chegar à conclusão até que esse cenário aqui é extremamente positivo, extremamente negativo para a minha organização. Não todos os itens, mas, por exemplo, tecnologia, né? Dependendo do negócio que eu tenho, tecnologia pode ser um ponto nevrálgico, um ponto importante dentro do segmento que eu atuo. Talvez eu tenha que fazer um grande investimento em tecnologia, e aí tem recurso para isso ou não? Questões ambientais, às vezes negócios estão sendo fechados por questões ambientais. Então, a partir desse cenário, aí sim que nós passamos, então, para fazer a análise ambiental, né, a partir desse cenário, uma análise ambiental, e aí sim eu vou extrair, e aqui é importante dizer assim, ambiente externo, né,
há empresas que não envolvem ainda no ambiente externo os funcionários, as equipes, há outras que envolvem. Eu sou favorável que haja um envolvimento sempre que puder em alguns pontos aí, né? Mas para ganhar tempo, normalmente aqui no ambiente externo, né? Análise ambiental no ambiente externo, a gente vai extrair as oportunidades, tá? É necessário um conhecimento muito forte desses itens, é necessário um conhecimento muito forte desse ambiente externo, quais são as oportunidades que surgem deste cenário. Às vezes há necessidade, inclusive, de consulta a outras pessoas, opiniões externas, consultores, participação, benchmark em outras empresas, né, participação em seminários, eventos, para efetivamente uma das questões que mais importa é assim, quais são as oportunidades para o meu negócio diante desse cenário, né? E no ambiente externo ainda nós veremos as ameaças, né? O que vai acontecer, né, se eu não me movimentar? Quais são as ameaças que podem atingir os meus negócios, né? Então, temos também que definir quais são essas ameaças nesse ambiente, ainda no ambiente externo. No ambiente interno, aí nós faremos, então, aqui sim, necessariamente eu sugiro que envolva as equipes, né, onde nós apontaremos quais são as forças e quais são as fraquezas, né? A partir daqui, então, eu vou tratar em vídeo específico sobre isso, né, que é a análise SWOT, né, o termo em inglês para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, nesse ambiente interno, eu vou trabalhar forças e fraquezas, e a equipe vai me ajudar a definir, com vistas, então, a realizar as oportunidades, né, e minimizar essas ameaças. Agora, essas fraquezas, elas têm que ter planos próprios, né, planos para que eu possa minimizar as fraquezas para realmente conseguir realizar oportunidades. A partir dessa análise SWOT, então, é que a empresa deve, né, definir os seus objetivos estratégicos, né? Esses objetivos estratégicos para desdobrá-los. Então, também não adianta só uma definição, né? Nós temos que definir e transformá-los em planos de ação, né? Uma vez que para que efetivamente se consiga realizar os objetivos, eu tenho que ter planos de ação e o controle desses planos de ação, né? Que normalmente vai ter lá quem faz o quê, como, quando. Pode ser um plano de ação modelo 5W, 2H, que nós veremos mais adiante também. Teremos que ter indicadores, né, para medir e mensurar esse plano de ação e ter um sistema de acompanhamento que pode ser um PDCA, que nós falaremos mais adiante também. Espero ter contribuído, assim, de modo rápido, né, para que a gente, no mínimo, essas etapas temos que ter. Espero ter contribuído e voltamos nos próximos vídeos trabalhando, então, essas questões mais específicas de cada etapa dessa. Muito obrigado pela atenção e sucesso nos negócios.